pessoal, olha eu aqui mais uma vez falando sobre números. O que que é um número? O número é muito importante. Quando a gente cresce, quando a gente nasce, a mamãe e o papai já começam a contar quantas semanas vai demorar para eu chegar até o colinho deles. Então, já começamos, através dos números, entender quanto tempo eu demorei para chegar no braço do meu pai e da minha mãe, para começar a entender quem é a Fátima Medina. Então, eu estou aqui agora para ensinar vocês também como é que vocês foram esperados, quanto tempo papai e mamãe esperaram vocês. Então, os nossos números, eles estão na nossa vida desde o momento da concepção, porque eu conto quando foi a última vez da sua menstruação e vai contando, vai contando. Então, eu sou um ser mensurável. Então, a numerologia veio para dizer para vocês o quanto os números são importantes na nossa vida. E hoje, aqui, formada já pela faculdade desde 2003, eu venho dizer para vocês o que o mapa numerológico pode dizer sobre você. Lá naquele documento que eu faço, que tem dúvidas, eu faço para vocês, tiro as dúvidas de vocês. Lá tem a sua personalidade, a sua alma, seu destino, os seus desafios, as formas de superar os seus desafios. Como você chega a saber de que idade até idade eu vou passar por esses desafios. E também qual é o meu ano pessoal. E qual é o meu dia pessoal, qual é o meu anjo que me acompanha desde o dia que eu saí da barriga da mamãe, enfim. O mapa numerológico não é apenas um documento que eu entrego e coloque na gaveta. Não, é um documento como se fosse o mapa da mina. Como se fosse, não, é o mapa da mina que eu vou encontrar lá. Quem sou eu, de verdade, o autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, hoje venho aqui, que eu já falei para vocês, eu vou trazer todas as pessoas que me ajudaram a chegar aonde eu estou, tendo o intuito de cumprir com a minha missão de vida. Então, quando eu descobri qual era o meu desafio, meninas, meninos, era o número 8. O número 8, ele exige que a gente seja honesto, dedicado, tenha predicados morais, mas vindo da nossa família, né? O que é a moral? Qual é a ética? A ética aprendida lá a partir dos meus 0 tempo de idade, né? Então, o que que eu fui aprender? Como foi a estratégia e a terapia que eu fui atrás para eu entender que esses 8 estava fazendo na minha vida, porque eu tenho o desafio 8, eu não tenho o número 8, mas a minha missão de vida é 8. Imagina só, ser responsável, ser ética, ter uma índole correta. Então, é assim, porque o 8, na numerologia, é um número de expansão e de prosperidade. E por falar em prosperidade, eu fui buscar a ferramenta de Axis. E olha, a minha surpresa não foi assim, eu nem esperava, porque a minha facilitadora, eu fui procurar e encontrei. Era um sobrenome igual ao meu. Falei, ela vai saber. E é minha prima querida, nossa querida Cecília. Olha, conta para ele, Cecília. Fala quem é você. Olá, tudo bem? Eu sou Cecília Camargo Rosário, meu nome e sobrenome, né? Eu sou facilitadora de barras de Axis, né? É uma terapia energética, onde a gente faz alguns toques suaves na cabeça. E quando a gente faz esses toques, eles liberam bloqueios, crenças, limitações que tem. E como que eu cheguei também em Axis? Eu estava num período que eu tinha feito uma cirurgia, tinha tido um período longo de hemorragia, tive uma cirurgia e acabei na recuperação procurando o que eu gostaria de fazer realmente, porque na minha vida não estavam as coisas da forma como eu gostaria. Mas eu estava muito cansada mentalmente de estudar muita coisa. Tinha feito várias terapias, nenhuma delas acabava tendo resultado. E aí, com isso, eu cheguei a Axis.
E para minha surpresa, quando eu cheguei para fazer a formação, a minha primeira formação, a facilitadora falou assim, Axis não é cognitivo, não requer entendimento. Eu falei, nossa, cheguei exatamente aonde eu gostaria. E foi transformador na minha vida, desde lá. Transformou tanto a minha vida como de toda a minha família e de todas as pessoas ao meu redor. Eu era uma pessoa muito salvadora, gostava muito de salvar as pessoas. E aí foi a primeira vez que eu consegui olhar para mim. E aí eu, me salvando, eu consegui ser muito melhor para todos ao meu redor e para todas as minhas pessoas, as pessoas, né, que me procuraram na minha energia, porque a Axis tem muito disso. As pessoas que conectam com a gente são as pessoas que se identificam com a nossa energia. E assim eu cheguei e assim eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês disso. Vocês viram que até as terapeutas, como é que chega tudo isso nas nossas mãos, né? É do autoconhecimento mesmo. E vocês viram que ela teve uma dor, eu tive uma dor, outra com dor. Então, nós estamos aqui como terapeutas para facilitar, para que você não chegue ao auge da dor e já conheça essa terapia. Ela disse que é Axis, mas o que é Axis? Quem que inventou a Axis? Conta pra gente. Quem inventou a Axis foi o Gary Douglas, né? Ele canalizou essa ferramenta. Axis não são só, né, a terapia, elas têm várias ferramentas e todas essas ferramentas vêm para trazer para a nossa vida facilidade. Aí você fala assim, então é fácil, as coisas são fáceis? Não. O que é essa facilidade? A gente tem um mantra que chama Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como que é? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha, e é assim, esse tudo é tudo. Tudo o que no nosso ponto de vista a gente considera ruim e que no nosso ponto de vista a gente considera bom. Mas quando vem aquela coisa que no nosso ponto de vista é ruim, a gente tem uma maneira diferente de lidar com isso, porque para nós tudo é um presente. E aquela coisa que, entre aspas, é ruim, é só um movimento que precisa acontecer para a gente chegar onde a gente precisa. E aí, com as ferramentas, a gente sai muito fácil desse espaço. E aí, é isso que a gente fala que é facilidade. É com que as coisas fiquem mais fáceis. Não quer dizer que não vai ter os obstáculos, os desafios, mas que a gente passa por eles com muito mais leveza, com muito mais facilidade. Por isso é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E olha que lindo, né? Olha, tá confirmando que você não precisa chegar no auge do seu desespero, né? Querendo né, fazer o pior da vida. Tem gente que passou até esse ponto e já está facilitando. E com esse mantra fica muito mais fácil, né, Cecília? Porque como que é tudo? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E isso, gente, não é um mantra para você ficar igual papagaiando aí, só falando. Em cada palavra, palavra desse mantra, existe um sinal, né? Não é? Sim. Ele, na realidade, quando a gente fala um mantra, a gente está pegando todas as ferramentas praticamente que tem em Axis e a gente está colocando tudo no mantra, né? A facilidade, como eu já falei para vocês, a alegria, porque a alegria é uma vibração alta. Quando a gente está nessa vibração, tudo vem com mais facilidade. E a glória é a exuberância da vida, ter essa alegria de viver, né? Quando a gente tem essa alegria de viver, tudo fica realmente mais fácil. E assim, eu fiz a formação em barras, né? Porque eu achava que Axis era só as barras. O que são as barras? Aí, as barras são esses 32 pontos, que cada um é de uma área da vida, onde quando a gente toca, né, suavemente neles, a gente vai fazer essas liberações. Então, o que a pessoa percebe quando é tocado? É como se fosse assim, desacelera o pensamento, sobem-se as crenças e elas vão se dissipando. Como se a gente colocasse um vírus da consciência, né? Ele limpa todas aqueles bloqueios, aquelas coisas que a pessoa está impedindo ela de ter uma vida melhor. E isso acontece assim, o corpo vai falando assim, isso aqui a gente precisa liberar agora, porque isso aqui está travancando sua vida. Então, vamos liberar isso. E o que a pessoa sente? A pessoa fica
o que quase todo mundo já percebe logo de cara é aquela leveza que esvaziou a mente. Quantas vezes a gente tá, né, assim, naquele... A gente fala assim Turbilhão, né? que Barras, ele muda o pensamento, sentimento e emoção, que é o que a gente costuma viver, que é a rodinha de hamster. Não consigo ter consciência para nada, só fico ali para perceber, saber, ser e receber. Quando a gente muda esse conceito, aí a gente fica com a mente livre, tem espaço para a gente ter consciência, ficar mais presente e fazer escolhas melhores. Olha, que lindo, que lindo. Quando eu fiz a formação, eu vou falar de mim, mas para que a Cecília conte para vocês o que são essas ferramentas, né? A gente fala ferramenta, a nossa cabeça vem que ela tem uma malinha, abre, tira um alicate, tira uma chave de grifo. E eu fiz a minha formação não com ela, foi com uma outra pessoa que, quando eu voltei para casa, Cecília, eu não identifiquei a minha casa, né? Porque eu fui a pessoa que eu recebi vários, no mesmo dia, várias barras, né? Então, eu chego em casa, a minha casa não era minha casa. Parecia que ela estava flutuando. E quando eu vou tomar banho, o banheiro estava sem portas, sem paredes, sem janelas. Você não fica doidona, não. Ela vai explicar. É que assim, e quando eu olho para o meu marido, também eu fico com medo. E eu sinto alguém atrás de mim. E aí eu fui dormir, fui debaixo do cobertor. Imagina se eu ia tampar a minha expansão de consciência pelo cobertor. Nunca, né? Aí eu ligo para minha professora, ela fala assim, tudo isso é o Beca Max. O que são os Beca Max? Os Beca Max. Os Beca Max são um piloto automático que a gente criou. E aí, com os Beca Max, a gente acaba fazendo tudo no piloto automático, sem consciência. O que o Beca Max impede? Justamente a gente de ter consciência e fazer outras escolhas, ter mais possibilidades, né? E sim, quando a gente faz a formação, a gente fala assim que até o nosso próprio corpo, às vezes, não nos reconhece mais de tanta coisa que a gente limpa dentro de uma classe, que é muito diferente até de receber uma sessão. Na sessão, a gente pega essa leveza, libera o pensamento, sentimento, emoção e crença. E já na formação, a gente já recebe todas as ferramentas, que são as perguntas, a frase maluca, um monte de ferramentas que tem. E também libera com vários processos, muitos bloqueios, que isso já aí só acontece na classe, né? Sim. E você dá essa formação? Sim, dou essa formação. Aonde? Que cidade? Onde você está? Isso, eu dou em Sorocaba, é onde que eu resido, mas eu dou também em qualquer lugar. Se você me convidar, eu vou até você também. A gente faz uma turma onde tiver possibilidades, né? Onde tiver a energia nos chamando, a energia conectar, a gente está. Sim, mas então conta seu telefone, o seu arroba, conta para todo mundo, para que vão te achar, né? Porque olha só que coisa gostosa. Ela disse para mim, quando eu fiz a formação, achei que eu fosse ganhar uma caixinha de ferramenta com várias chaves, martelo, parafuso, e olha só. Primeiro eu entro em contato com o Beca Max, a minha professora falou assim, o Beca Max. Sim, quem são? Vocês viram que ela explicou quem é, né? É o seu piloto automático, porque você recebe barras e você começa a olhar o seu corpo e o mundo que te rodeia diferente do que? Quando você está vivendo no piloto automático. Então, conta. Não esconde, não. Então, primeiro, como ela falou, a minha rede social é @Cecília Camargo Rosário. Meu telefone é 15 99108-4440. Repita. 15 99108-4440. E, como ela falou, não vamos esconder nada, né? A ferramenta principal de Axis são as perguntas. E por que as perguntas são tão importantes? Porque a pergunta, ela abre para possibilidades. Não é para você ter uma resposta, é para você ter consciência. É muito diferente. Porque se eu vou e dou uma resposta, eu estou definindo e concluindo que tem aquela forma de fazer. E quando eu faço a pergunta, é como se eu estivesse pedindo para o universo
sobre aquilo. E aí ele tem infinitas possibilidades. Eu posso dar um exemplo? Que aconteceu Pode, eu comigo? ia perguntar. Claro, Então, é seu lugar aqui, ó, seu tempo. até essa vez, eu nem era de Axis ainda, mas eu tive essa consciência quando eu entrei em Axis. Eu tinha comprado um computador, um notebook para mim, eu me dei de aniversário, e aí tem outra ferramenta de Axis, né? Que é quando a gente escolhe as coisas, é como se a gente pusesse o pé e o universo pusesse o chão, né? Então, eu tinha escolhido um notebook. E aí eu comprei esse notebook, era em maio, só que no mês 7 eu sabia que eu não ia ter um rendimentos para poder pagar a parcela. Mas eu falei assim, não, eu escolho e comprei. Aí, quando chegou em julho, eu falei assim, e agora? Como eu vou pagar essa fatura? Mas eu só fiz a pergunta. Eu não fiquei na definição e conclusão de como. Eu só fiz a pergunta. Para minha surpresa, quando chegou uma semana depois, eu abri meu e-mail e estava lá a empresa que eu tinha comprado falando assim, estamos reembolsando o valor do seu notebook, se você quiser, faça uma nova compra. Eu falei, nossa, mas como assim? Eu estou há 2 meses com o notebook. Aí eu peguei e liguei para a empresa falou assim, olha, deixa eu ver aqui. Olha, como foi um erro nosso, nós estamos deixando com você o notebook e o reembolso. Eu falei, mas moça, são R$3.500. Ela falou assim, sim, mas como foi um erro nosso, você pode ficar com os dois. Ou seja, quando que na minha cabeça lógica iria ter essa possibilidade? Sim, sim. Não, ela não conseguiria. Então, quando a gente faz a pergunta e deixa o como com o universo, as infinitas possibilidades podem acontecer. Então, o que a gente pede para sair do racional, para sair do controle? Porque a gente querer dar a resposta é a gente ter no controle. E lá vou buscar os Becamex novamente, né? Exatamente. Cecília, a Axis, ele só serve para compra? Não, serve para qualquer área da vida. E ele serve tanto se você para sua vida pessoal, para sua vida profissional, se você quiser trabalhar com esse, mas ele serve para em todas as áreas da vida. Amorosa? Todas, até nas namorosas. Saúde? Todas as vidas. Os pontos são vários, né? A gente trabalha ponto de dinheiro, ponto de controle, ponto de criatividade, ponto de conexões, ponto de tempo e espaço, de comunicação. São 32 pontos, para vocês terem noção, é muita área que a gente trabalha. Que legal, olha, pelo que eu estava perguntando, eu achei, né, porque eu só fiquei em Barras, eu achei que só podia ser para prosperidade. Porque como eu tenho, lembra que eu falei para vocês do mapa, eu tenho desafio e falta do 8. Então, mas eu tenho missão de vida 8. O que é isso? Colocar a vida próspera em todas as instâncias. Todas as funções da minha vida precisam estar alinhadas ao meu propósito. Olha só que coisa linda. Pelo mapa numerológico, né? Eu vou falar para vocês. Vou lembrar o meu arroba. É arroba Crer e Crescer Terapia. E também tem o meu WhatsApp. 11 986557270. Vou repetir. 986557270. Então, eu vou deixar aqui a Cecília contar mais um caso, o que ela conseguiu na área da saúde. Ela não vai citar o nome, ela vai ser discreta, né? Brincando, é que eu sou prima dela, mais velha. Olha só, brincadeiras às partes, né? Então, é assim, conta da saúde. O que a sua cliente foi lá te procurar? Que tipo de problema de saúde? Olha, eu já tive cliente que foi procurar na área da saúde, por exemplo, ela estava com uma suspeita, né, de câncer de mama, e aí ela estava muito apavorada, não estava conseguindo lidar com as sensações, com as emoções, né? Dá licença. Beba água. E aí o que aconteceu? Ela, na primeira sessão, ela já falou assim, nossa, parece que eu deixei uma tonelada aqui. E ela ficou muito calma e tranquila. Ela também tinha questões ela tinha que fazer uma tomografia. A última tomografia que ela tinha feito, ela não conseguia fazer o exame, porque ela não conseguia ficar dentro da máquina. Então, todas as vezes que ela foi toda semana indo lá, recebendo sessão de barras, tendo essa tranquilidade para passar por esse processo,
ela foi lá antes de fazer esse exame e aí ela conseguiu fazer esse exame com total tranquilidade. Ela ligou para mim muito feliz depois que tinha terminado o exame, dizendo que ela fez e que foi super facilidade, alegria e glória, né? Super tranquilo. E, para nossa surpresa, quando ela fez o exame final, não era um câncer de mama. Você já Era, pensou? era só um machucadinho. Ela chegou a retirar, né, esse machucadinho que tinha e ficou assim. Ela é uma das clientes que é muito grata por tudo, porque ela não teria conseguido passar por esse período sem ter feito as barras. Vocês viram? Eu fui atrás da minha prima por conta de prosperidade. E essa cliente também teve um momento de prosperidade porque ela decodificou o corpo dela, também escolheu de um câncer ter só uma feridinha, né? Porque tudo é escolha, né, Cecília? Sim, tudo é escolha. Eu queria que a partir de agora, quando vocês fossem se referir, né? Eu acho, né, Cecília? Sim. Falar, eu escolho, Eu né? escolho. Conta, o que é essa escolha? A escolha cria, né? A escolha é o que tudo é possível. Para a Axis, tudo é possível. E a gente precisa escolher. E aí tem uma coisa que impede essa nossa escolha. O que é? Os nossos julgamentos. O julgamento é a pior coisa que a gente pode fazer. Por quê? O julgamento levanta barreiras. E aí, quando a gente faz esse julgamento, a gente não recebe mais nada. E tudo tem seu lado que o Axis também tira, que é esse pensamento da polaridade, isso é bom, isso é ruim. A consciência inclui tudo e não julga nada. Então, a gente fica no neutro, não tem bom e mal, certo e errado. E aí, quando a gente tira esse julgamento, a gente recebe totalmente. E a gente escolhe só o que é bom pra gente. Agora, a gente tem que estar nessa disposição de receber disso. Agora, quando eu levanto barreiras, aí nada vem. E aí a minha escolha não pode se realizar. Então, o que a gente precisa fazer? Escolher e baixar barreiras. Receber aquela energia. Cecília, baixar barreiras é outra ferramenta que você tem lá na sua Sim. caixinha? Conta, o que é baixar barreiras? Baixar barreiras é só a gente imaginar mesmo, né? Assim, ó, é como se tivesse um muro, né? Que eu não estou recebendo. Por exemplo, alguém tem algum julgamento com alguma religião. Nesse caso, não vai receber de ninguém que vem dessa religião. Então, o que a gente faz? A gente imagina a barreira e a gente imagina mesmo baixando barreiras, para que a gente possa receber de todas as religiões e para que a gente possa receber de tudo e de todos. Sim, né? A gente ser receptiva, né? Ser receptiva. Estar disponível para receber, como que fala? Tudo a mim. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vocês já pegaram uma caneta, escreveram esse mantra que a partir de hoje eu escolho passar para vocês. Fala, Cecília, novamente, por favor. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E até o Axis sugere que a gente faça isso 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite. É um tratamento, olha que isso, bonitinho. porque assim tudo já começa a mudar. Uhum. Vocês viram que assim, é leve, é um tratamento leve. É só se autoconhecer e buscar a sua dor, que a Cecília ela vai ensinar. Porque ela disse que ela escolheu essa profissão para que também as pessoas não precisassem sofrer tanto para procurar o seu autoconhecimento. E nem a gente fala que é cura, né? É seu autoconhecimento. Vocês viram o exemplo da doença. Ela tinha um câncer de mama que se tornou uma feridinha que só um curativo já resolveu esse problema. Porque dentro do meu conhecimento, Cecília, um câncer de mama, ele vem através de uma traição, né? É uma traição do meu marido? Não, é uma traição que eu trago como crença, né? Cecília, olha só, eu gostaria que você contasse mais de você, como que você faz, se você atende as pessoas, se você só dá o curso, o que você faz, Cecília? Eu também atendo as pessoas, né? Aí os atendimentos de barra sempre são presenciais, né? Porque o toque, apesar de ser uma terapia energética, o toque é necessário porque o corpo precisa aprender a receber. Porque o que a gente mais tem de dom é o receber, só que é o que a gente mais nega. Sim. A gente não... E aí,
a gente precisa do toque para poder aprender a receber. Além das barras, né, que eu atendo também com processos corporais de Axis, porque Olha. também tem limitações que às vezes ficam presas no corpo. Então, também tem esses processos corporais. E aí, a facilitação das classes, que é a formação para que a pessoa seja praticante. E não necessariamente a pessoa precisa ser praticante para ser uma terapeuta. Tenho muitas alunas que fizeram, né, alunas e alunos que fizeram para autoconhecimento, para si mesmo. E aí melhoraram nas áreas da sua vida, também na profissão, né, porque trouxe aí essa leveza, essa facilidade para a vida deles também. Cecília, eu quero te agradecer. A sua disponibilidade, ela veio de Sorocaba na madrugada e está aqui para contar para vocês o que é Axis. Cecília, fala para o pessoal o seu telefone. Meu telefone é 15 99 108 4440. Eu gostaria de fazer um convite para vocês experimentar. Não precisa ser comigo. Procure aí na sua cidade, né? Na sua região, alguém para que você receba uma sessão de barras. Querida, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você aceitou o convite e com vocês eu falo. Me esperem, semana que vem estou aqui com mais novidade com você, para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.